Olá a todos e a todas. É uma felicidade mais uma vez estar junto à família da Casa de Oração, Esperança e Consolações. Eu sou o Gelsa Barreto e transmito a cada um e a cada uma o afetuoso abraço do movimento espírita da cidade de Catu. E antes de fazermos a abordagem a qual nós somos convidados, vamos elevar o pensamento e orar, rogando a Deus a inspiração necessária para as reflexões e aprendizados. E assim dizer, bondoso Deus, que sois fonte de amor, que sois a fonte do bem, envolve-nos em vibrações de paz, de serenidade, para que possamos nos percebermos a cada lição que nos é concedida neste momento e outrora, hoje e sempre. Que assim seja. E o convite que nos foi feito por nossa querida Cleo foi abordarmos um tema que considerássemos ser relevante. E a inspiração nos apresentou algo que nos é muito caro. Conviver, caminho de autoconhecimento e de autossuperação. Conviver que se faz em bênçãos, mas muitas vezes em desafio nessa jornada existencial na qual nós mergulhamos. E ao pensarmos na abordagem desse tema, nos ocorreu de imediato uma música muito bela, de autoria de Vanderly, um grande compositor, cantor mineiro que nos deixou, retornado à pátria espiritual, e que nessa música ele nos diz: sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém. Alguém que não me dissesse nada, que não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Meu amor, deixe eu chorar até cansar. Me leve para qualquer lugar onde Deus possa me ouvir. Essa música toca e que eu não tive a ousadia de cantar, apenas tentar declamar, que justamente se nomeia onde Deus possa me ouvir, nos toca de maneira profunda por relatar esse movimento que nos é necessário de conviver, o nosso desejo de encontrar alguém que seja por inteiro junto a nós e que nos permita sermos também por inteiros. O mundo está cheio de pessoas que perguntam, que inquirem, pessoas que opinam, pessoas que tentam determinar modos de ser, modos de agir. E a grande carência da humanidade é somente por pessoas que façam companhia a pessoas. Pessoas que não digam nada, que não perguntem nada, mas que nos ofereçam esse colo, esse ombro, e que nós também possamos oferecer a elas esse colo e este ombro para desaguar os nossos desenganos. E como Vanderly bem nos diz, o mundo anda louco, as pessoas andam tristes, e aqueles que muitas vezes julgamos amigos não são amigos de ninguém, são amigos das circunstâncias. Mas ao final desse trecho, nos vem a esperança quando ele diz: para um alguém que é amor, ou seja, para alguém que se faz realmente presença e companhia, me deixe chorar até cansar, ou seja, me deixe botar para fora tudo aquilo que me angustia. E ele confia que essa pessoa vai levá-lo para um lugar onde Deus possa ouvi-lo. Esse trecho é o que relata bem o que é conviver, ou seja, viver junto.
é estarmos ao lado de pessoas, bem mais que isso, é sermos ao lado de pessoas que juntos possamos trilhar por caminhos que nos levem a Deus, no diálogo, no silêncio, no auxílio, no abraço. Isso é conviver, é mantermos-nos juntos. Mas é muito mais do que nos mantermos juntos. É nos sentirmos juntos. Conviver, viver em companhia, viver junto. É partilharmos tudo que somos e também aquilo que um dia seremos com aqueles que se colocam ao nosso lado. Uma grande amiga que eu tive o prazer de visitar recentemente falou algo que me tocou de maneira profunda. Nós nos conhecemos por conta das demandas de trabalho e ela se mudou para uma outra cidade relativamente distante, Feira de Santana, e aí eu aproveitei o período do final, início de ano, para visitá-la. E a gente conversou alegremente, ela e o esposo dela, e aí teve um momento que ela disse assim: Gel, você atravessou o portal. Tomei um susto. Que portal? Ela disse, o portal do meu viver. E aí, sem que eu perguntasse nada, ela disse: algumas pessoas a gente conhece no trabalho e no trabalho permanecem. Algumas pessoas nós conhecemos no curso e no curso permanecem. Algumas pessoas nós conhecemos na vizinhança e na vizinhança permanecem. Mas você não. Você atravessou o portal e chegou à minha vida. E naquele momento me emocionei muito porque é uma amiga muito querida e que mesmo que eu não tivesse dado esse nome de atravessar o portal, ela já tinha também atravessado o portal e faz parte de minha vida, não por um compromisso profissional, não por uma convenção social, mas porque nós nos amamos. E como é bom termos esse privilégio, essa bênção de dizer: alguém atravessou o portal e habita o meu viver e me acolhe em seu viver. Isso é a perspectiva da convivência. É quando nós nos envolvemos com o outro. Nós mergulhamos em sua história de vida e deixamos que ele mergulhe em nossa história. Mas é muito mais do que nos envolvermos, é nos comprometermos, ou seja, assumirmos um compromisso de bem cuidar destas pessoas, para então nos desenvolvermos, que é o grande mote dessa reflexão, é perceber que no convívio eu me envolvo, eu me comprometo, mas eu me desenvolvo também. Porque é o convívio que possibilita acessar espaços tão, tão escondidinhos da nossa intimidade que no dia a dia passam despercebidos por nós, e aí a gente vai se autoconhecendo e se autossuperando. Caso contrário, quando muitas vezes julgamos estar convivendo, nós estamos esbarrando em pessoas. Nós simplesmente nos encarceramos no utilitarismo. Eu gosto porque ela é uma companheira de trabalho legal. Eu sinto prazer na companhia porque ela conta anedotas, conta piadas, é bem-humorada. Isso é utilitarismo, sem dúvida nenhuma. Mas quando nós percebemos que o outro é muito mais do que as circunstâncias que nos fazem estar juntos, aquilo que nós julgamos como uma necessidade de estar junto, se passa a ser uma escolha. Eu escolho conviver com esta pessoa. Não sei porquê, mas é por um sentimento maior que nos irmana. E quantas pessoas privam-se dessa liberdade de escolha, porque nas palavras de Hamed, no livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, essas pessoas são simplesmente analfabetos do sentir. Não conseguem expressar seus sentimentos e não conseguem ler
o sentimento daqueles que são colocados ao seu lado e muitas vezes fogem do convívio por se sentirem agredidos pelo sentimento do outro, por se sentirem envergonhados com as suas próprias emoções que afloram naquele momento. E nesses tempos em que a virtualidade assume um papel tão grande em nossas vidas, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, pelo WhatsApp, é possível, ainda assim, cultivar esse convívio. Porque muitas vezes, no áudio que nós escutamos de alguém, com calma, sem acelerar, nós percebemos um toquezinho de angústia e sentimos o outro ali. Estamos convivendo. Quando nós nos empenhamos por reconhecer a presença do outro em nossa vida, estamos convivendo. Como de uma maneira paradoxal, muitas vezes estamos no contato físico com o outro, mas não estamos convivendo. Estamos esbarrando nele, e estamos ocupando o nosso tempo com ele. Mas nas redes sociais ou na presencialidade física, quando estamos convivendo, nós não estamos ocupando o tempo. Não estamos gastando tempo. Estamos tão somente colocando o tempo a serviço do amor fraterno. Esse é a grande proposta que Jesus nos traz quando inúmeras vezes ele acalma seu passo para perceber a cada um daqueles que buscam o seu convívio. Mas infelizmente, seja nas redes sociais, seja na presencialidade física, existe hoje uma terrível cultura do cancelamento. Quando eu não tolero a presença do outro, o convívio com o outro, eu excluo. Esse termo começa a ser utilizado nas redes sociais porque era muito simples, com um toque, um clique, eu excluo alguém de minha lista de amigos na rede social. Mas isso acontecer já pode minar a autoestima de alguém na virtualidade. Imagine na vida real, com o olhar que cancela, o olhar de censura, com a negação da escuta que cancela, com a palavra acelerada que traz uma resposta irrefletida sobre a angústia do outro. Isso é cancelamento também. A indiferença é a mais terrível forma de cancelar o outro do nosso convívio. E nós precisamos sempre lembrar da grande assertiva do Cristo, quando ele nos diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ali é uma grande convocação para convivermos com aqueles que a vida, que a espiritualidade, que o destino apresenta a nós. Pois no momento que eu me disponho a amar o outro, eu busco em mim recursos para bem amá-lo. E assim eu estou exercitando o amor a mim. No momento que eu aumento a dose de amor a mim, isso irradia-se em direção ao outro inevitavelmente. E nessa vinculação do convívio com o outro, alcançamos o amor a Deus. Porque afinal de contas, como podemos amar a Deus que não o vemos, se não conseguimos amar ao próximo, que é aquele que é visível aos nossos olhos? Então, conviver é conseguir seguir esta assertiva de Jesus, fugindo das idealizações. Não vamos amar alguém porque ele é perfeitinho o enquadre que nós sonhamos de amigo, de esposo, de companheiro de trabalho, de vizinho ou vizinha, de namorado ou namorada, enfim, de companheiro de atividade da doutrina espírita. Não importa quem seja ele,
Ele nunca será dentro do enquadre que a gente traça para ele, pois as nossas idealizações surgem justamente para serem frustradas, como um convite, inclusive, a mergulhar no nosso orgulho que desenha projetos de pessoas que já têm sua autonomia de vida quando chegam ao nosso convívio, sem dúvida nenhuma. E nessas idealizações, muitas vezes, quantos e quantas sofrem terrivelmente por não se enquadrar naquilo que é desejado ao convívio e fogem no mundo das drogas, nos diversos vícios, na sexolatria e na fuga maior na tentativa de fuga maior de si mesmo, que é o suicídio, por achar que não se enquadra neste mundo e que não pertence à chamada tribo, onde as pessoas se agrupam por afinidade e quando alguém não comunga, ela é excluída. Então vamos acolher aqueles que pensam, que vivem, que sentem de maneira diversa a nossa, pois é aí que estão os mais fecundos aprendizados, sabendo inclusive que conviver é estranhar o outro a cada dia. Estranhar no sentido de o meu irmão hoje agiu de uma forma, amanhã ele agirá de uma outra forma que eu vou estranhar. E que bom que é assim, pois isso mostra algum movimento de crescimento, de evolução. E nesse sentido, de convivermos, lá em O Livro dos Espíritos, na questão 939, Kardec pergunta aos espíritos amigos: uma vez que espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados existe às vezes a afeição de um lado, um amor sincero, que se vê acolhido com indiferença ou com repulsão? E eles respondem: não compreendes que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quanto não são os que acreditam amar perdidamente, porque julgam pelas aparências, e quando convivem com estas pessoas amadas, não tardam em reconhecer que só experimentam um encantamento material, que ao longo do tempo aquilo que nós julgávamos conhecer por inteiro se mostra estranho, aquilo que nós idealizamos se mostra real e nos frustra. É a chamada boa traição que Francisco Mazan, psicólogo espírita de profundas reflexões, nos apresenta. A boa traição é quando criamos a idealização, montamos nosso desenho do projeto do outro e no convívio ele se mostra diferente, a gente diz: você me enganou. Não, o outro não enganou. Ele se mostrou do jeitinho que era desde o início. Talvez de maneira mais suave, porque era um momento de encantamento, mas estavam ali as pistas. Nós preferimos não as vê-la, nos encantarmos e depois a gente julga que o outro nos enganou. Então, como está lá na questão 939, lembrar que é no convívio que a gente percebe a pessoa como ela é e nós nos percebemos como nós somos. Os nossos sábios mais idosos têm um ditado que diz muito bem isso: quer conhecer alguém? Como 1 quilo de sal junto. Ou seja, passe tempo bastante junto para perceber quem é a pessoa. Mas a gente tem uma pressa, a gente quer conhecer a pessoa pelo avesso e pelo direito rapidamente. Mas conhecer, amar, respeitar requer um tempo. O tempo de conviver. E somente quando a gente respeita esse tempo é que a gente trilha esse caminho proposto no convívio, que é alicerçado em 2 bases: o autoconhecimento e a autossuperação. Autoconhecimento, na perspectiva de convivermos, é entender que o outro é espelho nosso. Tudo aquilo de imperfeição que o nosso companheiro, que a nossa companheira de jornada apresenta e que nos irrita de maneira
voraz, sinaliza que nós temos alguma mescla, alguma nuance, alguma intensidade daquela imperfeição. É um convite para nós melhorarmos. Ah, mas eu não tenho essa imperfeição, não. Louvado seja Deus por isso. Mas se a gente ainda se irrita, isso já mostra algo. A necessidade de sermos indulgentes para com a imperfeição alheia, de serenarmos a emoção, de não nos deixarmos levar pela raiva que desponta diante da imperfeição do outro. Isso é autoconhecimento. As emoções que afloram ao nosso encontro com o outro falam muito da nossa realidade íntima, de espíritos imortais que nós somos. Porque a emoção, nós temos 4 emoções básicas: medo, raiva, tristeza, alegria. Alguns já incluem entre essas 4 mais uma, que é o nojo, a 5ª emoção, ou repulsa. Mas enfim, se eu sinto repulsa por alguém, se eu sinto nojo daquela situação, em que nível de desenvolvimento espiritual eu estou para ser dominado por essa emoção e dizer: eu não quero conviver com esta criatura? E aí o nosso grande modelo, Jesus, ele não repele ninguém, ele deixa aproximar-se de si porque ele não tinha imperfeições para serem vistas em espelho no outro. Ele compreendia a margem o momento de crescimento e desenvolvimento de cada um daqueles com quem ele conviveu, de cada um de nós. Talvez alguns de nós já estávamos lá batendo com a cabeça na parede, como diz a história, ou seja, cometendo erros repetidamente. Então, é cuidar das emoções. Cuidar, inclusive, para que nessa percepção da imperfeição do outro, não seja projeção nossa. Quantas vezes a gente presencia pessoas que estão extremamente desequilibradas dizer: você está muito irritado comigo. Está projetando a própria ira no outro, coitado, que está ali sofrendo aquela descarga energética. E a via contrária também, precisamos não introjetar as imperfeições do outro. Isso vale para a imperfeição, isso vale para a imagem. Ter um filtro de dizer: aquilo que eu olho e que eu emito uma opinião, e isso é autoconhecimento, fala muito mais de mim do que do outro. Quando eu olho para alguém e digo: nossa, como ela se veste bem, eu estou falando muito de mim. Eu estou falando que eu tenho um padrão de considerar bela determinada forma de vestir-se. Pois o jeitinho do outro está lá. Ela acha daquele jeito. Por que eu vou ter que perder meu tempo para dar opinião no corte do cabelo, na roupa do outro? É o jeitinho dela. E não também introjetar a opinião do outro. Ter esse bom senso e dizer: opa, alguém chega e diz: você é muito intransigente. Parar e dizer: eu sou intransigente, ou essa pessoa está usando o termo intransigente para falar de rigoroso? E aí vem o conceito, nessa perspectiva de autoconhecimento, identidade pessoal, a nossa identidade de espíritos imortais que estão há muito tempo na roda das encarnações, buscando a autossuperação. Essa nossa identidade é algo que, ao mesmo tempo, nós buscamos descobrir quem sou, como estou, mas também é algo que nós estamos construindo, pois a doutrina nos diz de maneira bela: nós somos criados simples e ignorantes, imperfeitos, mas caminhamos ao longo das encarnações em direção à perfeição da condição de espírito puro. Então, nossa identidade, destino, por assim dizer, é espírito puro. Nossa identidade origem é espírito simples e ignorante. Estamos trilhando nesse caminho,
temos então uma identidade provisória, precária, impermanente, que a gente descobre e reconstrói quando a gente realmente autoconhece a nós mesmos. E lá em Autodescobrimento, a busca interior, Dona Joana de Ângeles nos diz que muitas vezes nesse relacionamento, no convívio, por medo de não sermos aceitos, nós dissimulamos os sentimentos, dissimulamos as nossas percepções, afivelando uma máscara no nosso rosto, negando ao outro a possibilidade de nos conhecermos e negando a nós mesmos a possibilidade de nos conhecermos. E aí vamos nos acostumando a essa aparência, achando que isso é a essência. Vivendo inseguro, com medo de sermos desmascarados. E ela nos diz de maneira tão simples: sejamos íntegros, ou seja, por inteiro. Joviais, porque o jovem é aquele que se permite mudar, crescer. Sermos vulneráveis, ou seja, nos deixarmos ser tocados pela presença do outro. Mas como ela bem diz, somente o amor nos permite ver as pessoas como são, pois o amor retira todos os véus. E a gente não tem mais aquela defesa, eu prefiro nem ver a imperfeição, senão eu não amo. Mas quando eu crio uma condição para amar, eu não estou amando. Eu estou fazendo um amor falseado. Então, quando eu amo plenamente, eu percebo os meandros das imperfeições e eu vou mergulhando, e eu vou construindo, e eu vou me desfazendo, e eu vou me refazendo em direção àquilo de melhor que possa existir em mim. Mas para isso precisamos conviver, estarmos por inteiro junto a cada pessoa que chega ao nosso convívio. E é uma passagem da vida de Jesus belíssima, quando ele vai visitar Maria e Marta, amigas de seu coração. E chegando à sua casa, ele já havia iniciado o seu ministério, suas pregações, então a palavra dele já ecoava pela região. Ele chega à casa daquelas amigas e, ao chegar lá, é recebido pelas duas e Maria se assenta aos pés de Jesus, ouve a sua palavra, lhe dá atenção, provavelmente pergunta algo que lhe angustia. Enquanto isso, Marta vai se ocupar dos afazeres. Precisa preparar um almoço, uma alimentação digna do seu convidado Jesus. E Marta continua aos pés de Jesus ouvindo sua preleção. E eis que Marta, que estava distraída, e é interessante que Lucas, no seu relato, ele usa esse termo. Marta estava distraída com os afazeres. E quantas vezes nós, dizendo que vamos oferecer o melhor àquele ou àquela pessoa com quem nós convivemos, nós nos distraímos do essencial. Não, eu preciso trabalhar mais para dar uma vida confortável, um futuro bom para os meus filhos. Não, eu preciso preparar um banquete para esse amigo especial que está chegando aqui. E aí o amigo chega e aí o banquete não está pronto, a pessoa fica lá preparando. Não, eu preciso vestir a melhor roupa para impressionar aquela pessoa por quem eu estou me encantando. E eu esqueço de viver a simplicidade daquele momento. E eis que Marta, voltando ao texto, ela está distraída nos seus afazeres e aproxima-se de Jesus e lhe diz: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe te servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Olha, a espontaneidade de Marta é meritória, é digna. Ela está inquieta e ela assume. Eu não estou gostando dessa situação. E ela reconhece Jesus o Mestre, pois pergunta a ele
se aquilo é certo. E aí, nossa, eu acho que eu me comportaria igualzinho a ela. Iria me ocupar, tentar preparar o melhor e ainda ficar chateado se a outra pessoa ficasse só ouvindo. E Jesus lhe diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que resposta! Olha, ele lê o espírito de Marta naquele momento. Estás ansiosa e afatigada com muitas coisas. Ansiedade é antecipar um futuro que talvez nem aconteça. É ficar ali pensando, será que ele vai gostar disso? Será que ele vai gostar daquilo? Uma farofa preparada com amor agrada muito mais do que um prato requintado preparado com indiferença. E afatigado é aquela que já está vivendo o passado, relembrando talvez situações que não ficaram muito bacanas quando ela recebeu alguém ou o presente que está inquietando ela. E ele diz, uma só coisa é necessária. Que coisa é essa? A palavra divina, o convívio com as pessoas. E Jesus diz, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Ou seja, ela escolheu dar toda a atenção ao seu convidado. E com certeza o convidado, quando ele realmente sente-se presenteado com a nossa presença, não importa o prato que vai à mesa. Eu costumo dizer o seguinte, o sabor do prato que vai à mesa está na presença que nos acompanha na refeição. Quantas vezes estamos num ambiente tão simples e eu partilho algo interessante com cada pessoa que nos acompanha. Um grande amigo da Paraíba veio nos visitar e nós somos a Mansão do Caminho. Assistimos a palestra, foi maravilhoso. E na saída esperávamos o Uber, estava demorando um pouco, iríamos comer algo e tinha uma barraquinha vendendo pastel. Aí ele disse, vamos comer o pastel? Eu disse, vamos. Nós comemos o pastel ali, numa próxima esquina, num bairro popular. E até hoje, volta e meia, a gente conversa um pouco, fala da saudade que sentimos. E aí um ou outro diz, mas aquele pastel foi tão bom, nunca mais eu comi um pastel tão gostoso quanto aquele. A emoção até vem quando nós lembramos dessa presença. Imagine o que é então estar na presença de Cristo, que irradia a energia, que sacia a nossa fome. E essa energia do autoconhecimento, quando eu estou em diálogo com o outro, que com muita amorosidade me aponta as imperfeições, ou mesmo que não aponte quando eu percebo as imperfeições que são em mim, aí eu desponto para a autossuperação. É tão bom quando na vida nós conseguimos viver essa experiência tão rara hoje em dia, de estar com pessoas e pessoas que nos fazem desprender de todas as amarras, libertarmos-nos de todas as algemas de convenções sociais, de medo, de melindres, escutar autenticamente. E quando a gente fala para o outro, a gente está elaborando aquilo que a gente fala e a gente vai se percebendo. E quando nós escutamos alguém, nós vamos nos colocando naquela condição de ouvinte e a gente vai pensando, poxa, eu também já fiz isso. Poxa, será que eu não teria a mesma atitude? Isso é autoconhecimento. Sozinhos não conseguiríamos nos conhecer em essência.
E aí é justamente quando a gente se conhece, quando a gente avança nesse processo, é que nós chegamos na autossuperação. Quando vamos vasculhar os escaninhos de nossa alma e perceber a bagunça que está na nossa casa íntima. Se vacilar, não tem nem a cadeira para Jesus sentar, que dirás a gente conseguir preparar uma refeição digna em nossa casa íntima. E Jesus, ele não quer luxo, ele não quer banquete. O que ele quer é a nossa presença diante dele e que nós permitamos que ele seja em nós presença. E quando a gente consegue ter esse passe de realmente ser junto a alguém no convívio, a autossuperação é consequência inevitável. Na autossuperação, vamos passo a passo, transmutando o orgulho em humildade, transmutando o egoísmo em altruísmo. E como a gente consegue fazer isso? Exercitando nesse bendito exercício do convívio, nessa arte de conviver, na diversidade de opiniões, de modo de ser. Admitir que a outra pessoa tem o direito de ser diferente de mim é uma forma de exercitar a humildade. Admitir que eu preciso hoje ouvir um companheiro ou uma companheira em sofrimento é um exercício que transmuta o egoísmo de querer sempre ser ouvido, não o altruísmo de me doar na escuta, independente das nossas divergências. E nesse sentido nós lembramos de Maíra Rocha, trabalhadora espírita, médium no campo da psicografia, e que recentemente em uma das salas ela aborda justamente isso. O quão é difícil seguir a Jesus, porque muitas vezes não somos compreendidas. Mas a gente precisa ir adiante. E aí, trazendo para o tema do conviver, eu convivo com alguém que não entende a minha atitude de seguir a Jesus. É direito dele, a condição espiritual em que ele se encontra nesse momento. Mas eu não posso frear a minha caminhada junto a Jesus por conta da incompreensão de alguém. E também não posso violentar o outro dizendo você vai ter que vir caminhar comigo agora também nesse mesmo ritmo, nesse mesmo passo, nessa mesma seara. É violentar o outro. E ela diz de maneira muito simples. Seguir a Jesus dói por conta disso. Mas é meritório porque a gente está seguindo a lei de Deus na nossa consciência. Ela diz, e diante dessa diversidade, não perder tempo seguindo aquilo que o outro faz ou preso às opiniões que o outro tenha, tentando emitir opiniões também a respeito do outro. Ela diz, se o outro faz tatuagem e isso te incomoda, não faça, siga Jesus, siga sua vida. Se o outro tem uma orientação afetivo-sexual diversa à sua, não viva aquela condição afetivo-sexual, siga seus passos. Se o outro abraça uma determinada convicção religiosa e você não comunga daquela ideia, não siga aquela convicção, siga aquela que te aprouver. É tão simples isso. E nesse sentido nós vamos entender o quanto é difícil percebermos, reconhecermos e admitirmos que a vida do outro pertence ao outro, que Deus não nos passou procuração da vida de absolutamente de ninguém. Então cada ser, conforme nos diz Joana de Ângeles, vive de acordo com a consciência que estruturou ao longo de sua jornada. Cabe a nós seguirmos a nossa consciência, sem, entretanto, nos diminuirmos para caber também na caixinha do outro, como diz Maíra Rocha. E isso é difícil porque
Porque somos nós que muitas vezes nos iludimos, querendo que as criaturas deem o que não podem, ajam como nós imaginamos que ela deve agir. É o que Remédio nos diz lá em Dores da Alma. E aí, como é que a gente pode, nesse movimento de autossuperação, fazer estratégias para resistir a essas opiniões diversas? Ter a consciência de individualidade espiritual, que significa dizer Deus não faz cópias, e que as nossas trajetórias nos fazem ser quem nós somos, e como não existem duas trajetórias iguais, não existirão dois seres iguais, é seguir nosso caminho, é seguir a Jesus, ouvindo e pensando. Ok, a opinião sua a ti pertence, o meu modo de viver a mim é concedido. Se a opinião do outro mostra algo que realmente eu preciso melhorar, vamos nos empenhar por melhorar se isso for possível agora e na medida que for possível. Caso mostre somente uma divergência de ponto de vista, seguir com respeito, pois nesse movimento de autossuperação, o bem precisa agir. E muito mais do que isso, nós precisamos agir no bem. E quantas pessoas deixam de agir no bem por medo do julgamento do outro? Ah, mas vai dizer que eu sou besta de fazer isso. Ah, mas vai dizer que é perda de tempo. Deixa falar, cada um ocupa o tempo. Ou melhor, cada um faz a vida acontecer no tempo da maneira como lhe aprouver. Sem limitações e sem imitações. Pois conviver requer amor. E o amor se funda em 3 elementos: respeito, confiança e cuidado. E quando eu me disponho a cultivar essas 3 virtudes, inevitavelmente eu estou superando. Respeitar o tempo, o momento, o nível do outro, vai combater lá o orgulho. Confiar no outro vai combater também o meu orgulho, pois é a humildade dizer eu preciso estar junto. E cuidar do outro vai combater o meu egoísmo. Pois então, nessa autossuperação, que é fazer o bem a nós e ao outro, nós vamos tentar pôr em prática a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão incondicional das ofensas. E nesse sentido de exercitar o bem, lembramos de um filme muito interessante, O Filho Eterno. É um filme brasileiro, nacional, 2016, se não me engano, que ele foi lançado, e fala muito de conviver, e de exercitar o bem, e de se autossuperar, e de se autoconhecer. Na narrativa do filme, um casal jovem tem um filho. O filho muito sonhado, o jovem escritor, e esse filho tem síndrome de Down. Pá, é um balde de água fria. É o convite para ele conviver com uma diversidade que ele não aceita, que ele entende como uma imperfeição, com uma monstruosidade até. E sem dar spoiler do filme, é tão forte essa repulsa que ele chega a sonhar que o filho morre e ele fica feliz com aquilo ali. E aí vem a pergunta a partir dessa reflexão do filme: quantas vezes a gente não chega talvez a pensar que o outro vai morrer, mas quantas vezes a gente diz assim, poxa, a vida seria melhor se eu não tivesse conhecido esta criatura. A vida seria melhor se eu não tivesse que conviver com esta pessoa. Ah, é? Pois a vida é boa porque a gente está convivendo com ela, porque é ela que está mostrando que a gente tem que melhorar. E justamente a gente tem que melhorar porque a gente ainda sofre na presença dessa pessoa. Esse é o grande saque. O convívio com alguém que nos causa inquietação
mostra que a gente precisa conviver com ela, que a gente não escolhe, mas a gente precisa, sem dúvida nenhuma. E então no filme, o filme se desenrola, é uma série de conflitos íntimos que aquele pai tem, porque há um envolvimento, porque ele deseja ter um filho, há um compromisso que a paternidade estabelece, mas não há o desenvolvimento imediato, dizer quais virtudes eu preciso cultivar em mim para conviver harmonicamente com este filho que não é aquele que eu desejava. E ali nós estamos falando de uma deficiência concreta. Mas quantas vezes a gente olha para alguém que somente por ele pensar diferente, por ele agir diferente, a gente entende que ele é um deficiente e a gente não quer conviver. Mas felizmente no filme há um ponto de virada que é muito lindo e aquele pai ele consegue realmente acolher e entender a si naquela relação de convívio com aquele filho. Assistam porque é belíssimo esse filme. O Filho Eterno. E ainda assim nesse filme afirma-se a identidade. Eu sou pai. Ele é meu filho. Ele tem tais traços que são encantadores. Ele tem tais traços que me desafia a superar a minha imperfeição. E aí já não vai haver mais frustração, porque eu não idealizo mais o outro. Eu digo você do jeitinho que você é, da forma como você pode ser neste momento. Eu sou desse jeito. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Vamos crescer junto? Porque quando a gente aprisiona, a gente perde. Quando a gente aprisiona o outro no nosso campo do orgulho, do egoísmo, a gente perde porque ele vai sair do convívio concretamente, ou ele deixa de estar porque a gente está convivendo com alguém que a gente cria na mente que não existe na realidade. Já quando a gente liberta pelo altruísmo, pela humildade, a gente conquista as pessoas querem estar perto. E quem nos liberta também desperta em nós esse desejo de estarmos perto, de estarmos juntos constantemente a estas pessoas. E como bem diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não vamos repelir aqueles que nos queixam, com receio que eles nos enganem. Precisamos ir à origem do mal, ou seja, quando alguém nos apresenta uma inquietação diante do conviver conosco, ou desperta em nós essa inquietação, não vamos ficar nesse receio, vamos até a origem do mal. Por que eu me sinto tão mal no convívio com ele? Por que ele se sente tão incomodado com a minha presença? Aliviar primeiro. Fazer um gesto de gentileza, desarma. Em alguns casos a pessoa pode até ficar desconfiada. O que é que ele quer mesmo comigo? Que eu trato de maneira ríspida, quero ir longe de mim, ele vem com essa gentileza. Mas abre o campo perceptivo para entender que existe algo mais. E aí, como está em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos poder perceber que muitas vezes o convite ao outro trabalhar no bem mostra uma afinidade que passava despercebida, o conselho modifica a atitude e a afeição são muito maiores do que aquele vínculo de materialidade que estava ali tecida. E para adentrarmos mesmo nesse movimento de autossuperação, para buscarmos na essência conviver com o outro, mais uma vez, Jesus Cristo nos mostra o caminho. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. Estarei ditosos por não terem meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. É uma metáfora belíssima que Cristo apresenta. Os pobres, os coxos, os cegos, não são pessoas com deficiência concreta. O pobre é aquele que não tem afeto para nos oferecer, que só tem ira, aborrecimento, desagrado.
Os coxos, ou paralíticos, são aqueles que não se movimentam para fazer algo em prol do outro. E os cegos são aqueles que não conseguem perceber a si e ao outro na dinâmica das relações. E esse festim é a nossa vida. Vamos convidar estas pessoas para a nossa vida. Doar o nosso amor àquele que é pobre de amor. Ajudar a caminhar àquele que se coloca numa condição de paralisia. De dilatar os olhos àquele que é cego para as belezas e os convites da vida. Ah, mas isso dá trabalho. Mas dá trabalho. Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse. Mas é possível. E mais do que isso, é meritório. A própria natureza instalou em nós dispositivo neurobiológico que nos mostra que o contentamento que vem quando nós praticamos o bem, quando nós exercitamos a benevolência, a indulgência e o perdão, é uma sensação de apaziguamento muito grande, de bem-estar, que nos estimula a repetir essa atitude mais vezes. Ah, mas eu não sinto isso não. É porque não vem de maneira espontânea, é porque vem por obrigação, por convenção, por medo de ir para o umbral, por medo de cair nas malhas de obsessores. Aí a gente está fazendo o bem ou convivendo com desafetos por medo. Quando a gente convive por amor, a gente vai sentir o bem-estar. E para nos aproximarmos desse fim desta fala, dessa abordagem, lembrar de algo que é muito belo, que é a história que se passa a partir de uma fotografia que foi registrada em 1889, numa região da Ásia, da Arábia, e que havia uma pessoa paralítica, anão paralítico, carregado por um cego nas costas. Muhammad Samir. Muhammad, cego, porém locomovia-se muito bem. Obrigado. Já Samir era o anão paralítico, mas que enxergava bem. Os dois eram órfãos e, pelas circunstâncias da vida, acabaram se conhecendo e moravam na mesma casa, no mesmo casebre paupérrimo. E ali eles estabeleceram um convívio, o conviver. Samir, que era dotado da faculdade de ver, era carregado para todos os lados por Muhammad, que apesar de não ver, poderia usar as suas pernas. Então, Samir eram os olhos de Muhammad e Muhammad eram as pernas de Samir. Isso é conviver. Eles passaram por um caminho de autoconhecimento, de perceber: sozinho eu não dou conta, eu preciso de alguém para caminhar, eu preciso de alguém para ver o caminho. E de autossuperação. Alguns momentos, com certeza, um estava aborrecido, o outro não, e precisou exercitar a indulgência, o perdão, a benevolência. Mas eles conseguiram uma vida inteira conviverem, conhecendo-se e autossuperando-se. E o vínculo era tão forte que, quando Samir desencarna, Muhammad passa 7 dias de profunda tristeza e chega a reportar a alguém: como eu viverei sem a luz dos meus olhos? E após os 7 dias ele acaba morrendo de tristeza. E para nós fica essa grande lição: conviver não é fácil, porque todos nós temos em alguma medida alguma deficiência moral, não é física, que a gente não tolera porque a gente ainda é imperfeito e a gente não aceita a imperfeição do outro. Mas quando a gente acolhe o outro do jeitinho que ele é, com as perfeições e imperfeições que ele tem, com as virtudes e vicissitudes, a gente se acopla. E é o que é limitação nele, é potência em mim, e vice-versa, e a gente consegue ir autoconhecendo-se, autossuperando-se,
trilhando nesse grande caminho de conviver, que retomando aquela fala inicial, quando eu convivo com o outro, estabelecendo o vínculo de amorosidade, eu estou amando a Deus e sentindo o eflúvio de energias salutares que Deus irradia por sobre mim. E assim, gostaríamos de agradecer à família da Casa de Oração Esperança e Consolações pelos aprendizados deste momento. E assim dizermos a Deus: Senhor, muito obrigado pela experiência nessa jornada no plano físico. Agradeço, ó Pai, por cada uma das pessoas que são trazidas ao meu convívio. E rogo-te, Senhor, a humildade para reconhecer as minhas imperfeições ante o convívio com os irmãos. Concede-me, ó Senhor, a serenidade, a resistência moral para desenvolver o altruísmo, de abandonar os pesos das imperfeições que ainda me impedem de dar passos mais largos em direção ao teu amor. Permanece conosco, bondoso Deus, hoje e a cada dia dessa existência, e que a cada instante em que nos colocamos à disposição para convivermos com irmãos de jornada evolutiva, esteja o Senhor a nos irmanar, a nos mostrar quão belo é esta arte de conviver e quão meritória é esta caminhada que nos leva à verdadeira felicidade. Que a tua paz envolva a cada um dos nossos lares, aos nossos familiares, amigos e aqueles que ainda não compreendem as nossas limitações. Que assim seja. Muita paz a cada um de nós.